Bom dia, irmãos. Mais uma oportunidade que Deus está nos dando de estudar a Palavra de Deus pela Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo. E hoje, nesse domingo, dia 6/12, estaremos estudando a lição 10 da revista Compromisso. Teremos o privilégio e a oportunidade de ouvir a ministração do estudo através do diácono e professor irmão Level Moreira Tinoco. E nessa oportunidade gostaria de convidar os irmãos para a leitura bíblica do texto áureo da lição, que se encontra em Apocalipse 15, verso 3, que diz assim: Eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Convido os irmãos para ir dos seus lares participarem com o cântico que tem o título Glória para Sempre. Esse cântico será conduzido pelo instrumento, pelo piano, através da nossa irmã pianista e diretora de música, irmã Lúcia Maria. Glória para Sempre é o título desse cântico. Vamos cantar esse cântico todos, daí cada um das suas casas. Depois desse cântico, teremos a oração intercessória pelo estudo dessa manhã, que vai ser proferido ou elevado aos céus, ao nosso Deus, ao trono da graça. Essa oração vai ser conduzida pelo irmão e diácono, também professor da IBD, irmão Leomar Maciel de Azevedo. Santificado, Pai, seja o seu nome, sobre tudo e sobre todas as coisas. Te agradecemos pela oportunidade que tu nos dás de estar na tua presença nesta manhã, na escola dominical, para juntos estudarmos a tua palavra. Te peço que tu orientes ao nosso professor nesta manhã, o irmão Level, que ele possa falar aquilo que tu tens preparado para nós, que seja ungido por ti, orientado por ti,
para que traga a lição que tu tens preparado para o coração de cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Nós estamos hoje estudando a 10ª lição sobre a grande visão de João sobre o Apocalipse. E nós vamos estudar hoje a lição número 10, que diz sobre as 7 taças e as pragas. Nós vamos pedir à secretária da Igreja Batista em Catete e também a minha secretária para que ela faça a leitura para mim do capítulo do Apocalipse 15, de 1 até o verso 8. Vi no céu ainda outro sinal, grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumida a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e sua imagem e o número de seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro e tinham harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não te temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Depois disso olhei e abriu-se o santuário, o tabernáculo do testemunho no céu. E saíram do santuário os 7 anjos que tinham as 7 pragas, vestido de linho puro e resplandecente, e cingido à altura do peito como cintos de ouro. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus que vive pelos séculos dos séculos. E o santuário se encheu de fumaça pela glória de Deus e pelo seu poder. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumissem as 7 pragas dos 7 anjos. Meus irmãos, o capítulo 15, ele fala sobre um quadro como fosse um prelúdio do que ia acontecer nas taças que iam ser derramadas. O capítulo 15, o 16, trata-se da visão da consumação da ira. O quadro, a preparação e um quadro de preparação, como um prelúdio. O 16 é o quadro do derramamento da ira. Simboliza em 7 taças derramadas sobre a terra por 7 anjos. Interessante, irmãos, que essas taças, esses 7 anjos, ao receber essas taças, foram um dos 4 animais. Um dos 4 animais que já foi estudado naquele tempo. Aqueles 4 animais, ele representa a terra, não é? Que representa a terra. Um daqueles animais, ele veio com a taça, com uma salva, ou uma salva de ouro, e dentro dessa salva de ouro trazia as taças para serem derramadas. O propósito da visão era revelar aos cristãos a ira de Deus contra Roma, que representava a combinação do poder estatal com a falsa religião que divinizava, que tornava o imperador um deus, né? Que divinizava o imperador para se opor a Deus e impedir o desenrolar da sua ação, retendo ao mundo
redentor. No mundo, o Roma ficou como um símbolo de qualquer cidade ou império da iniquidade. Então, irmãos, aquilo ali, eles queriam trazer ali a estatal, que tem ali o governo, todo aquilo ali, eles se tornaram como se fosse uma seita, uma religião, e aquela religião ia vir de opor a nossa religião, o cristianismo, para engolir o cristianismo. E aí o imperador e os seus políticos que ia comandar, ele se achava acima de Deus. E naquele tempo acontecia isso. Os imperadores, eles queriam estar acima de Deus, e toda aquela turma toda queria ser superior a Deus. É o que está encontrando nos nossos dias de hoje. Hoje, os nossos governos e os seus líderes, principalmente o STF ali, eles estão acima de Deus. Eles querem comandar, ele é o Todo-Poderoso. E eles seguem uma seita. É uma religião que quer confrontar com a religião cristã. E acha que é o poder dele que vai suplantar o poder de Cristo. Então, irmãos, nós vimos também aqui, nesse estudo, que surgiu um mar de vidro. Neste mar de vidro, nós encontramos o seguinte, é que nesse mar de vidro saía dali as pessoas que eram redimidas, as pessoas que não concordaram com a besta, que não se marcaram com a marca satânica e que não aceitaram aquela seita, que se afastaram daquela seita, eram redimidos de Cristo. Nesse mar, nós verificamos no capítulo 4, verso 6, João fala sobre esse mar, que, quando, na sua visão, ele viu um mar de vidro, também, lá no trono de Deus. Só esse mar de vidro, ele simbolicamente, ele representa a transcendência de Deus. Deus, o homem não pode ver Deus. O seu poder é tão poderoso, é tão forte, que a nossa pequenez não pode aproximar dele, não pode ver. Quando Moisés escreveu o decálogo lá no monte, quando ele chegava para falar com Deus, ele era coberto com uma nuvem, onde ele fazia o tabernáculo dele para poder resolver os problemas junto a Deus. Deus descia para falar com ele, mas cobria ele com uma forte nuvem para brindá-lo de maneira tal que ele não fosse atingido pela luz tão forte que é a presença de Deus. Então, assim, no trono, quando na visão de João, ele viu no capítulo 4, lá no trono, um mar de ouro, mas lá ele não podia ver presentemente a Deus. A diferença desse mar que agora nós podíamos ver é que desse mar saíam os crentes, aqueles crentes que não se assujeitaram ao comando do mal, o comando daquela seita, que não marcaram no seu corpo aquelas tatuagens, o sinal da besta, o sinal do dragão, o sinal da maldição. Aqueles que estavam limpos e redimidos pelo sangue de Cristo, eles saíram daquele mar. Saíram daquele mar. Irmãos, essa imagem que nós vemos nesse mar, nós verificamos, faz nos lembrar quando o povo de Israel saiu do cativeiro do Egito, quando ele era escravizado, e saiu fugido de lá. E quando eles chegaram e depararam com o Mar Vermelho. E ali eles não podiam atravessar e ficaram imaginando como eles poderiam viajar se em frente estava o mar. Nesse momento, quando eles olharam para trás,
ele viu a poeira, a fumaça subindo do exército que vinha de encontro a ele para destruir. 600 cavalos e carroças de soldados, todos preparados para destruir. E o povo ali se estremeceu com o medo do que ia acontecer. E o que Moisés fez? Moisés clamou ao Senhor e disse: tu tens na mão um cajado, estende o cajado sobre o mar. E ele, ao estender o cajado sobre o mar se abriu e eles atravessaram ao pé enxuto. Quando eles tercabeçaram de atravessar o mar, entraram a cavalaria com suas carroças e os seus soldados, e eles de lá puderam assistir. Todo o povo assistiu aquelas carroças e os seus cavalos se afogando, se quebrando na maré do mar, e então eles cantaram um hino, eles alçaram as suas harpas e alçaram a sua voz também. Pegaram as suas harpas e alçaram a sua voz em um cântico de louvor, de adoração a Deus, pelo milagre que Deus fez. Interessante que, nesse cântico, eu queria que a Antônia lesse o verso 3 desse capítulo 15, que é uma parte do cântico de Moisés. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Mais um outro versículo, pode ler o outro, o segundo. Continua. Quem não te temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Muito bem, irmãos, esse mesmo cântico de Moisés, esse lindo cântico que ele cantava em adoração e louvor a Deus pela libertação, pelo milagre de Deus ter livrado ele da morte, que diante do exército dos seus inimigos. Então, irmãos, esse mar que agora estão vendo, daquele mar era um mar vermelho, simbolizando um mar vermelho. Aquele mar de vidro tinha sua cor vermelha e saía labaredas de fogo. Aquela labareda de fogo é mostrando que a ira de Deus e vencendo e lutando contra aqueles inimigos que estavam morrendo ali. Enquanto isso, aqueles que tinham o sinal da besta estavam ali morrendo, sofrendo, porque não tinha a libertação que era Jesus. E por que ele falou assim, que aquele cântico era de Moisés e do Cordeiro? Meus irmãos, Moisés era um pastor, Moisés era um embaixador de Deus, ele representava o próprio Jesus ali. Então, aquele cântico, aquela vitória, aquele milagre era de Jesus, e aquele cântico era para Jesus. Ele estava louvando a presença de Jesus. Então, é como muitas vezes um pastor vai consagrar ou batizar uma pessoa, ele está fazendo aquilo, mas quem está fazendo é Deus. O homem está fazendo o ato, mas Deus é que está consagrando e que está batizando a pessoa. Assim, por isso que diz que o cântico de Moisés e do Cordeiro. O Cordeiro é que estava representado por Moisés naquela vitória sobre o Mar Vermelho, e agora a visão de João está apresentando e simbolicamente o acontecimento daquele dia da vitória sobre o Mar Vermelho. Agora, então, esse quadro é um quadro preparatório para um segundo quadro que vem sobre o derramamento das taças. Eu queria que a Antônia lesse agora o capítulo 6, até o verso 9. 16, né? 16 até o verso 9. E ouvi, vindo do santuário, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E apareceu uma grande
uma chaga ruim e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu todo o ser vivente que estava no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas dizer: justo és tu, que és e que eras o santo, porque julgaste essas coisas. Porque derramaram o sangue de santos e de profetas, e lhes tens dado sangue a beber, eles o merecem. E ouvi uma voz do alto que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrisse os homens com fogo, abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Muito bem, irmãos, agora nós vamos falar o segundo quadro. O primeiro quadro era um prelúdio do que ia acontecer no segundo quadro, que é o derramamento das taças, que é agora, irmãos, a execução do pecado daqueles que não obedeceram, que não ouviram a sua voz. Interessante, irmãos, que esse quadro das taças, ela tem uma conexão com o estudo da lição passada que falava sobre as trombetas. Cada som da trombeta apresentava uma orientação, um conselho, um ensino, avisando um perigo ou coisas semelhantes para que o homem pudesse ouvir e recuar daquele mal que ele via seguindo, arrepender dos seus pecados e aceitar o conselho dos profetas daquele que será. Cada trombeta trazia uma advertência, um conselho, um sinal para que o homem, uma oportunidade para que o homem se arrependesse dos seus pecados e seguisse o caminho que é o certo que Deus quer, nos criou para isso. Mas não deu ouvido. Todos continuaram no seu pecado, na sua maldade, na sua incredulidade. Por isso, Deus foi obrigado a cumprir a sua voz. A justiça de Deus é irreversível. Se o homem vai de encontro à justiça de Deus, ele vai perecer. Não tem. Deus dá a chance dele ir até junto à justiça. Vamos que a justiça seja um poste, uma pedra. O homem vem para peitar, Deus dá a oportunidade dele ver, examinar que o poste de ferro é muito mais forte que ele, e ele pode recuar e salvar a sua vida. Deus deu essa chance a eles e não deram. Então, ele foi de encontro à justiça de Deus. Então, o que aconteceu? Interessante que ali, um dos 4 animais trouxe em sua mão uma salva de ouro, que é uma bandeja. Essa bandeja, dentro da bandeja, tinha as 7 taças da ira de Deus. E ele veio com aquelas taças que representava a ira de Deus e jogou sobre a terra. O que aconteceu? A terra se tornou em chagas, em ferida, em sofrimento e coisa. E o pior, irmãos, que muitos remidos também sofrem por isso. O que está acontecendo nos nossos dias? O mundo está em chagas, o mundo está arruinado, o mundo está doente e cheio de tanta pandemia, epidemia e tudo quanto é ruim que vem, e nós estamos aqui em quarentena, sofrendo, não podemos trabalhar, não podemos passear, não podemos nada, estamos sofrendo, mas nós temos a luz de Jesus e de Deus que nos mostra e nos dá a condição para que nós possamos enfrentá-los e vencer. Então, irmãos, o que aconteceu com a terra? Esses males, naquele tempo aconteceu, simbolicamente, ele estava dizendo para os dias de hoje.
nós hoje estamos passando por tudo aquilo que está acontecendo. Quando aquela taça foi derramada sobre a terra, trazendo feridas, inflamações, doenças, sofrimentos, maldades, injustiças, tudo isso contra os homens. Então, irmãos, nós vamos ver agora a segunda taça. A segunda taça, o anjo veio da mesma maneira, com aquela bandeja com outras 7 taças. E ele derramou sobre o mar. Na visão, eles não dão sempre uma explicação muito clara para que veja. Mas a grande verdade é que o que aconteceu com o mar se tornou em sangue. Todo o mar em sangue. O que aconteceu? Todos os seres viventes morreram no mar. Simbolicamente, tudo isso acontecerá conosco. E ali o mar virando sangue, os animais todos morreram. A terceira taça, ele também, aquele anjo, veio com aquela salva de ouro, com as 7 taças, e ele lançou aonde? Sobre o rio. E o que aconteceu? Todos os rios, riachos, córregos, até mesmo as fontes de águas, até mesmo as geladeiras que tinham lá água gelada, se tornaram em sangue. Meus irmãos, essa simbolicamente, ele faz nos lembrar das pragas do Egito. Quando Moisés pedia ao imperador que liberasse o povo de Deus para o louvor e a adoração a Deus, para herdar a terra prometida que Deus prometeu, ele não abria mão de jeito nenhum. Então, o que aconteceu? Houve aquelas pragas. E sabe, irmãos, que todos os habitantes daquela época sofreram com o castigo. Mas o interessante, irmãos, que quando aquela água virou sangue, as águas daqueles que eram remidos por Deus, por Jesus Cristo, as águas permaneceram boas. Só aqueles que tinham o sinal do pecado, o castigo do pecado, o castigo da morte. E também, irmãos, tem compartilhação quando o pior que marcaram foi a praga que atingiu os primogênitos. E também, o que eles fizeram? O anjo mandou que fizesse um sinal no umbral das portas que todos nós conhecemos, e o anjo, olhando o sinal vermelho, ele não atingia o povo de Deus. E só aqueles que tinham o sinal da besta, o sinal do pecado, o sinal do dragão, o sinal dos falsos profetas, aquele que seguia aquela seita maldita, todos aqueles eram atingidos. E sabe, irmãos, que um dos maiores castigos que aquele povo tinha para saciar a sua sede, eles tinham que beber sangue. Sabe, irmãos, que isso também aconteceu, já tinha acontecido naquele tempo. Quando uma cidade era cercada, passava meses, o povo de Israel passou por isso. E o Senhor disse, vocês agora têm que beber a sua própria urina, têm que comer as suas próprias fezes, se não se entregar. Tudo isso está uma revelação simbolicamente na interpretação que dá essa visão de João. Depois veio a quarta, eu falei a terceira, a quarta taça. A quarta taça, o anjo veio e trouxe aquela quarta taça, aquela bandeja com as 6 taças da ira de Deus. E jogou aonde? Sobre o sol. Sabe, irmãos, o que aconteceu com o sol? O que aconteceu com o povo? O povo se virou como fogo, ficou como uma labareda quente. Então, o povo ficou
desordenado completamente por causa do que o sol. Sabe, irmãos, que o sol nasceu para tudo. O sol nasceu para o pequeno, para o rico, para o poderoso, para o imperador, para todo mundo, para trazer a vida, para trazer a saúde, para trazer a liberdade, trazer todas as vitaminas necessárias para o crescimento, o desenvolvimento do povo de Deus. Não é só para os ricos, mas para todos. Mas a ganância, o olho grande da pessoa, a soberba e aquelas coisas do que sentindo que é o Todo-Poderoso, eles se tornaram com uma brasa queimando, perigosas, e o que eles fizeram? Começaram a querer atingir os outros. Então, um país mais forte, ele ia provocar os pequenos, provocar até que ele pudesse suplantar aqueles pequenos, tomar tudo que ele tem, escravizar, roubar, tomar os seus dinheiros, sua joia e destruir aquilo ali. Hoje, um país se desenvolve e cresce pela tecnologia, pelos seus trabalhos. Naquele tempo, era a soberba, a ganância, a desgraça que via e tomava dos outros e tornava-se poderoso. Então, Deus jogou aquela taça, os anjos jogou aquela taça sobre o sol, que era a bênção para todos, para que todos vivessem na tranquilidade, na harmonia, na misericórdia que o sol traz para o homem e viver em vida de bonança, de maravilha, mas os homens, através do pecado, da ganância, da desgraça, do ódio, da soberba, transformou o homem nesse pecado. Por isso, ele jogou aquela taça simbolicamente mostrando o que está acontecendo no mundo daquela época e no mundo atual. Hoje, meus irmãos, não acontece como acontecia naquele tempo, mas existem guerras comerciais. O país, a China, os Estados Unidos, vivem em guerras comerciais. Eles vivem com os olhos grandes, vitados na riqueza do outro. O nosso país está sendo perseguido por a Europa, por muita gente, por esse Macron da França, que ele disse que estão querendo, disse, se vocês não parar de botar fogo no Amazonas, nós não vamos comprar mais nada de vocês. Eu quero ver vocês viver se vocês não podem vender os seus produtos. Então, são ameaças, são guerras que estão fazendo, por quê? Pela ganância, porque eles estão de olho no que é o Brasil, nas suas águas potáveis maravilhosas, nas suas riquezas minerais, nas suas plantas, árvores, plantas medicinais e madeira que temos. Então, isso é uma guerra quase semelhante. Mas, sabe, irmãos, que por que eles não fazem e não metem metralhadora, arma, míssil contra nós? Por quê? Existe uma arma perigosíssima que foi tirada da própria natureza, que é a bomba atômica, que é feita do urânio. Essa bomba atômica é uma maldição necessária, porque todos esses poderosos, eles podem matar, fazer tudo isso, mas eles têm medo de morrer. E sabendo se qualquer um desses se lançar a mão de uma bomba atômica, não tem imperador, não tem dinheiro, não tem nada, todos vão ser queimados pelo poder da bomba atômica. Então, essa bomba atômica é que tem segurado, coibido a maldição dos homens, a violência dos homens, a ira dos próprios homens que estão abrasados pela ganância, pelo desejo da riqueza do vil metal. Eu vou pedir a Antônia que continue lendo sobre as outras taças que vão ser derramadas, a partir do verso 10 agora. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam de dor as suas línguas, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram de Deus do céu, o Deus do céu, e não se arrependeram de suas obras.
O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rã, pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. E eles os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Muito bem, irmãos, nós verificamos agora o lançamento da quinta e sexta e sétima taças que foram jogadas. Verificamos, irmãos, que aqueles anjos que veio com aquela mesma salva de ouro com as 7 taças da ira, e ele jogou lá no trono do imperador. Agora, as coisas ficaram diferentes. Enquanto jogou lá no mar, muito longe, enquanto jogou na terra, mas o lugar do trono estava bem protegido, enquanto jogou dentro dos rios, ele quer que todo mundo se dane, e se vai, quando jogou sobre o sol, que os brigavam, mas eles estavam protegidos com a sua segurança, nada era ruim para eles. Mas agora aquela taça foi derramada sobre o palácio. Comparando com o nosso aqui, lá, o Palácio da Alvorada, que jogou ali aonde está o presidente. Lá não está, porque o nosso presidente é outro. Não é completamente diferente. Esse é amigo do povo, é amigo de Deus, é amigo dos crentes. Mas ele jogou entre o trono. E o que aconteceu? O imperador tremia de medo. Todos se humilharam diante do que estava acontecendo. Eles tremiam de maneira tão terrível que ele não suportava o que estava acontecendo. Meus irmãos, esse símbolo, simbolicamente, eles estão voltando para o acontecimento na Babilônia. Viu? Quando o imperador Belsazar, o imperador da Babilônia, ele ficou no lugar do seu pai. Aquilo ali era uma potência que ninguém podia ultrapassar aquilo ali. Aquilo ali é uma potência que tinha a altura, o muro de um edifício de 10 andares. E ali em cima daquele muro era tão largo que era uma estrada que podia caminhar com carroça, por tudo ali por dentro. Então, eles estavam completamente blindados por qualquer perigo. Então, eles disseram, agora nós vamos gastar o dinheiro. E começamos botando as suas festas. Eles faziam festa semelhante à Páscoa, das coisas. A festa que durava, os judeus tinham a festa de 49 dias, a festa da Páscoa. Eles faziam festa semelhante assim, e ali eles convidavam os milhares para beber, comer, dançar, farrear. E sabe, não se lembra, vocês, os irmãos quase todos devem conhecer a história, e um dia, quando Belsazar estava em festa com seus milhares de políticos e de homens de poder junto dele, bebendo, ele mandou trazer as taças que era abençoada e consagrada por Deus para o uso do culto de adoração a Deus. Nabucodonosor tinha aquelas taças guardadas, ele não usou. Ele, para exibir o seu poder e as suas riquezas, ele mandou trazer aquelas taças, aquelas bandejas de ouro riquíssimas, consagrada para o louvor a Deus, e ele estava usando aquela taça para farra, para bebida, aquelas coisas terríveis. O que aconteceu? Dentro de poucos tempos, na parede, viu a mão de Deus escrevendo. Todos nós conhecemos isso. Lá em Daniel, capítulo 5, está escrito isso.
a mão de Deus escrevendo na parede, acusando os seus pecados, dizendo pesado foi na balança e foi achado em falta. Então, e ele, o que ele fez? Ele tremia de bater um joelho no outro e todos mordiam até a língua de sofrimento de saber que agora eles estavam blindados sobre os poderes humanos, mas não estavam blindados sobre o poder de Deus. E ele mandou buscar todos os seus sábios, os magos, os adivinhos, os bruxos, e todos que ali vieram, ele oferecia uma cadeia de ouro e um lugar principal no reino de Deus se interpretasse tudo aquilo. E ninguém conseguiu a interpretar aqueles garranchos que estavam na parede. Então, a sua própria mãe veio e disse, filho, se lembra, ó meu rei, se lembra do teu pai que teve esses problemas e tem um hebreu, um homem de Deus, que interpretou tudo aquilo e foi tudo certo, pode resolver isso para você, não tema, pode ficar tranquilo que ele vai saber. Então, ele mandou trazer Daniel e ofereceu a Daniel a maior riqueza, uma cadeia de ouro para o pescoço, o primeiro lugar no reino se interpretasse. Ele disse, ó rei, toda essa riqueza, toda essa cadeira fica para os seus magos, para todos aqueles que têm a tua marca, a tua qualidade. A grande verdade está ali, pesado foste na balança, meniteca eufrazim, pesado foste na balança e foi achado em fraco. Hoje mesmo, os medos persas entrará aqui e tu serás morto, vai ser destruído. A trimura continuou até a sua própria morte. Então, essa interpretação, ele se refere ao trono que era de Nabucodonosor e agora do seu filho. Mas, então, agora nós vamos passar a sexta taça. Não, eu falei sobre a quinta taça, que é sobre o trono. A sexta taça, irmãos, era a mesma coisa sobre Daniel. Ele disse assim, ele falou que o prédio, o palácio de Roma, ele faz um símbolo como fosse Nabucodonosor. Ele falou que o rio Eufrate atravessava dentro do palácio. E aquele rio Eufrate era profundo e abastecia o povo que estava naquele lugar e servia como uma barreira para que ninguém penetrasse dentro do palácio. Olha, por que ele está dizendo isso? Em Roma não tem rio Eufrate. O rio Eufrate é lá no palácio, no palácio do rei Nabucodonosor, ou de Belsazar. Então, irmãos, o que aconteceu? É que ele transportou essa visão, simbolicamente lá. Então, fazendo de conta que o palácio era o de Daniel. Então, quando ele jogou aquela taça, veio com a taça e jogou dentro do rio Eufrate. Não foi em Roma, mas foi no Oriente Médio, onde existe o rio Eufrate, que fica lá em Bagdá. Então, ele jogou. O que aconteceu com o rio? O rio secou. Naquele tempo, na história, diz que, enquanto ele estava naquelas festas, rodando aquelas festas, os inimigos, o povo do Medo Persa, eles foram lá e desviaram o rio. Os Medos Persas desviaram o rio secou e a cavalaria e o exército entraram para aquele vão que era o leito do rio e invadiu o palácio. Então, a história está acontecendo assim. Então, aqui ele diz, na visão de João, as taças secaram o rio e ficou aquele leito do rio, uma estrada limpa para entrar a carruagens dos medos persas para destruir o rei de Roma. Agora é o rei de Roma. Então, irmãos, e foi destruído também toda Roma. E a sétima, que era a última taça, foi lançada onde? No Armagedon. Armagedon, irmãos, é uma palavra hebraica que quer dizer... O sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu uma grande voz do santuário da parte do trono, dizendo,
está feito. E houve relâmpagos e vozes e trovões, houve também um grande terremoto, qual nunca houvera desde que há homens sobre a terra, terremoto tão forte como grande. Então, essa natureza que se mostrou que acima deles todo, um todo-poderoso que é Deus. E a própria natureza pregou essa verdade, com relâmpago, com trovões, com vendaval, mostrando que acima deles existe um Deus poderoso, para que eles reconhecessem que agora estava sendo punido por esse Deus todo-poderoso. E agora veio a 7ª taça. A 7ª taça foi lançada sobre o Armagedon. Armagedon é uma palavra hebraica que quer dizer uma praça, uma arena de lutas. Podia ser um Maracanã. Seria um Maracanã, que hoje é uma arena de lutas do futebol, do basquete, de coisas semelhantes. Mas, naquele tempo, era uma arena de lutas para os reis da terra, os imperadores, que provocavam os seus vizinhos para uma luta, e quem ganhasse tomava o lugar e ficava sendo o Todo-Poderoso. Até o povo de Israel, o Salomão, e aliás, o rei Davi, ele lutou porque era lei naquela época, se tornou todo-poderoso, ganhando os outros países e lutando nessas arenas. Então, eles fizeram o símbolo de uma arena que acontece, que tinha naquela época, na cidade de Saron. Na cidade de Saron, lá nas montanhas de Gileade, lá onde que tinha uma arena poderosa, e ali onde todos os reis iam lutar ali. E até o povo de Israel, nós encontramos, até o Josias, ele era um homem de Deus que transformou Israel, que era governador, que era rei de Judá, que era rei de Judá. Ele fez tudo que era bom perante Deus, mas, infelizmente, ele é aliado a um rei, o rei Neco, que era pagão. E o rei Neco estava sendo ameaçado ou queria fazer uma guerra, chamou ele para ser aliado dele, para a luta. E os povos dizem, não vai, Josias, não vai, porque não deve ir. Ele chamou um profeta, e o profeta disse, não faça isso, não se meta em briga dos outros, que você vai se dar mal. Mas ele desobedeceu. Era jovem ainda, porque ele começou a reinar com 8 anos de idade, reinou 32 anos. Então, 32 com mais 8, dava 40 anos. Então, ele devia ter 40 anos, mais ou menos, mas quando ele foi ajudar o seu companheiro, que era o rei Neco, ele levou uma flechada lá mesmo, na luta, nessa mesma arena do Megido, chamava Megido, e agora em hebraico, na visão de João, dava o nome de Armagedon. E ali foi o fim daquele grande rei. Então, irmãos, aquela última taça foi a taça jogada sobre o Armagedon, onde as lutas também iam terminar. Era um encontro entre o bem e o mal. No Apocalipse, que é dos finais do tempo, quando a vinda de Jesus, quando o mundo vai se terminar, todos nós temos que estar naquele Armagedon, naquele Megido, naquela praça de luta, e todos nós vamos assistir às lutas entre o bem e o mal. Mas, graças a Deus, que Deus sempre foi vitorioso, e ali vai sair aqueles que têm o sinal da besta, sinal do dragão, sinal dos falsos profetas, para a maldição eterna, o sofrimento eterno. Mas aqueles que têm a marca de Cristo, a diferença é que aqueles têm a marca no corpo, nós temos a marca de Cristo no nosso coração. E nós, então, podemos sair vitorioso, cantando, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Irmãos, essa seria o final esse estudo que eu tentei a fazer. Espero que os irmãos tenham entendido alguma coisa que nós aqui acabamos
de pronunciar, de falar dessa tão linda lição que merece um conhecimento maior e uma pessoa mais competente para falar. Mas aquilo que Deus pôs no meu coração a fazer, eu fiz, porque eu procuro fazer sobre a minha força. A Bíblia diz: tudo que puder, faz conforme a tua força. A minha força, eu fiz. O resto deixa por conta de Deus, que possa esclarecer e mostrar o entendimento aos irmãos. Muito obrigado, irmãos. Nesse encerramento da nossa escola bíblica dominical desse domingo, irmãos, gostaríamos de comunicar que logo mais, às 18 horas, teremos o nosso encontro interativo através do Zoom, né? Domingo passado não foi possível, mas esse domingo nós vamos retomar o nosso encontro interativo, né? Nessa oportunidade poderemos, quem achar por bem, quem tiver alguma dúvida sobre a lição passada, e poderemos também dar a oportunidade de fazer pergunta, tirar dúvida e até fazer um debate menor, junto com o debate da lição de hoje, tá, que teremos nesse Zoom. Convido os irmãos aí nos seus lares, vamos repetir aquele cântico que cantamos na abertura, né? Cujo título é Glória para Sempre. Os irmãos vão ser acompanhados novamente pela nossa pianista irmã Lúcia Maria. A letra vai estar na tela e todos poderão participar de onde estiverem, né? Depois desse cântico, nós vamos ter a oração final, encerrando a nossa EBD desse domingo. E essa oração final vai ser proferida pela nossa irmã professora também da EBD, Rosilene Maria das Graças Azevedo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, agradeço a Ti por mais esse dia, Senhor, que Tu nos deste. Agradecemos a Ti pela lição estudada, Senhor. Pedimos a Ti também pela família da Tua igreja, Senhor, pelos enfermos, Senhor, e também pela família enlutada, Senhor, que possa todos consolar, Senhor. Pedimos a Ti e agradecemos a Ti, Senhor, pela vida, Senhor, que Tu tem nos dado, pelo livramento de tudo, Senhor. Só Tu tem possa nos fazer isso. Peço a Ti também, Senhor, que Tu possa nos acompanhar nesse dia, Senhor, que terá o culto logo após, Senhor, que Tu possa abençoar o pastor Heraldo junto com sua família, Senhor. São essas bênçãos que eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.